FEPESE, Prefeitura de Balneário Camboriú, especialista, área, Sistemas de Informação, 2023. Analise as afirmativas abaixo. 1. Quando os dados são carregados em um cubo OLAP, eles são armazenados e indexados empregando formatos e técnicas projetadas para dados dimensionais. 2. Agregações de performance ou tabelas resumo ou de sumário, summary tables, pré-calculadas podem ser criadas e gerenciadas pelo motor, engine, do cubo OLAP. 3. Um esquema em estrela em um banco de dados relacional não deve ser utilizado e não é uma boa fundação para a construção de cubos OLAP. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. É correta apenas a afirmativa 2. B. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. C. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. D. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. E. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. A questão aborda o tema de OLAP, Online Analytical Processing, uma categoria de software que permite aos usuários analisar informações de diferentes pontos de vista. OLAP é uma parte fundamental de muitas soluções de Business Intelligence. A questão pede para analisar 3 afirmativas sobre o tema e identificar quais estão corretas. Item A. Errado. O item A sugere que apenas a afirmativa 2 está correta. No entanto, errado, pois a afirmativa 1 também está correta. Quando os dados são carregados em um cubo OLAP, eles são de fato armazenados e indexados empregando formatos e técnicas projetadas para dados dimensionais. A fundamentação para este item é baseada no entendimento de como os dados são armazenados em um cubo OLAP. Os dados são organizados de forma multidimensional, permitindo análises complexas e consultas ad hoc de maneira eficiente. Item B. Correto. O item B sugere que as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A afirmativa 3 está incorreta porque um esquema em estrela em um banco de dados relacional pode ser uma boa fundação para a construção de cubos OLAP. A fundamentação para este item é baseada no entendimento de como os cubos OLAP funcionam e como eles podem ser construídos a partir de um esquema em estrela em um banco de dados relacional. O esquema em estrela é uma estrutura de dados comum usada em bancos de dados relacionais para suportar aplicações de Business Intelligence e OLAP. Item C. Errado. O item C sugere que apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. No entanto, errado, pois a afirmativa 2 também está correta e a afirmativa 3 está incorreta. A fundamentação para este item é baseada no entendimento de como os cubos OLAP funcionam e como eles podem ser construídos a partir de um esquema em estrela em um banco de dados relacional. Além disso, agregações de performance ou tabelas resumo ou de sumário, summary tables, pré-calculadas podem ser criadas e gerenciadas pelo motor, engine, do cubo OLAP. Item D. Errado. O item D sugere que apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. No entanto, errado, pois a afirmativa 1 também está correta e a afirmativa 3 está incorreta. A fundamentação para este item é baseada no entendimento de como os cubos OLAP funcionam e como eles podem ser construídos a partir de um esquema em estrela em um banco de dados relacional. Além disso, quando os dados são carregados em um cubo OLAP, eles são de fato armazenados e indexados empregando formatos e técnicas projetadas para dados dimensionais. Item E. Errado. O item E sugere que todas as afirmativas estão corretas. No entanto, errado, pois a afirmativa 3 está incorreta. A fundamentação para este item é baseada no entendimento de como os cubos OLAP funcionam e como eles podem ser construídos a partir de um esquema em estrela em um banco de dados relacional. A afirmativa 3 está incorreta porque um esquema em estrela em um banco de dados relacional pode ser uma boa fundação para a construção de cubos OLAP. FUNMARC, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Em relação às etapas de teste de software, correlacione as colunas a seguir. Etapa de teste. 1. Teste de unidade. 2. Teste de integração. 3. Teste de validação. 4. Teste de sistema. Objetivo: foca no projeto e construção da arquitetura de software, ao mesmo tempo em que se realizam testes para descobrir erros associados às interfaces.
garante que o software satisfaz a todos os requisitos funcionais, comportamentais e de desempenho. Verifica se o software e todos os outros elementos se combinam corretamente e se a função desempenho global é obtido. Foque em cada componente individualmente, garantindo que ele funcione adequadamente. A sequência correta, de cima para baixo, é A, 2, 3, 4, 1. B, 2, 4, 1, 3. C, 2, 4, 3, 1. D, 3, 2, 1, 4. A questão está pedindo ao candidato para correlacionar corretamente as etapas do teste de software com seus objetivos correspondentes. Isso requer uma compreensão clara das diferentes etapas do teste de software e dos objetivos de cada uma dessas etapas. Fundamentação. A fundamentação para esta questão é baseada no conhecimento geral de testes de software, que é uma área ampla da ciência da computação e engenharia de software. As etapas do teste de software e seus objetivos são conceitos bem estabelecidos na literatura de engenharia de software. Os conceitos são explicados em detalhes em livros didáticos padrão como Software Engineering, A Practitioner's Approach por Roger S. Pressman e Bruce R. Machin. Item A. Correto. O item A é a resposta correta. Ele correlaciona corretamente cada etapa do teste de software com seu objetivo correspondente. O teste de unidade foca em cada componente individualmente, o teste de integração foca no projeto e construção da arquitetura do software, o teste de validação garante que o software atende a todos os requisitos funcionais e de desempenho, e o teste de sistema verifica se o software e todos os outros elementos se combinam corretamente. Item B. Errado. O item B está incorreto porque ele não correlaciona corretamente as etapas do teste de software com seus objetivos correspondentes. Item C. Errado. O item C está incorreto porque ele não correlaciona corretamente as etapas do teste de software com seus objetivos correspondentes. Item D. Errado. O item D está incorreto porque ele não correlaciona corretamente as etapas do teste de software com seus objetivos correspondentes. Vonesp, Unicamp, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Na programação orientada a objetos, aplica-se o conceito denominado de polimorfismo, particularmente a sobrecarga que implica que um método ou operação de uma classe pode ser implementada por dois ou mais códigos distintos, com o mesmo nome. B. Os nomes dos métodos de uma classe devem ser extraídos de uma lista de nomes permitidos pelo compilador. C. O nome de todos os métodos que definem uma classe devem ser iguais. D. O nome de todas as classes de um modelo devem ser iguais. E pode haver coincidência nos nomes de algumas classes do modelo. A questão aborda o conceito de polimorfismo na programação orientada a objetos, especificamente a sobrecarga. O polimorfismo é um princípio fundamental da programação orientada a objetos que permite que objetos de diferentes tipos sejam tratados como objetos de um tipo comum. A sobrecarga, por sua vez, é uma forma de polimorfismo que permite que múltiplos métodos com o mesmo nome tenham diferentes listas de parâmetros. Item A. Correto. Ele descreve corretamente o conceito de sobrecarga na programação orientada a objetos, onde um método ou operação de uma classe pode ser implementada por dois ou mais códigos distintos, com o mesmo nome. Isso permite que o mesmo método possa ser usado para diferentes tipos de dados ou número de argumentos. A sobrecarga é um conceito fundamental na programação orientada a objetos e é amplamente utilizada para aumentar a flexibilidade e a reutilização do código. Ela permite que os programadores definam vários métodos com o mesmo nome, mas com diferentes listas de parâmetros, aumentando assim a legibilidade e a organização do código. Item B. Errado. Na programação orientada a objetos, os nomes dos métodos de uma classe não precisam ser extraídos de uma lista de nomes permitidos pelo compilador. Em vez disso, os programadores têm a liberdade de escolher os nomes dos métodos, desde que sigam as regras de nomenclatura da linguagem de programação que estão usando. A afirmação do item é incorreta. Na programação orientada a objetos, os nomes dos métodos são escolhidos pelos programadores e não precisam ser extraídos de uma lista de nomes permitidos pelo compilador. Item C. Errado.
Na programação orientada a objetos, não é necessário que o nome de todos os métodos que definem uma classe sejam iguais. Na verdade, ter todos os métodos com o mesmo nome seria contraproducente, pois cada método deve realizar uma função específica dentro da classe. A afirmação do item é incorreta. Na programação orientada a objetos, cada método dentro de uma classe deve ter um nome único que descreva sua função. Item D. Errado. Na programação orientada a objetos, o nome de todas as classes de um modelo não precisam ser iguais. Cada classe deve ter um nome único que descreva seu propósito ou a entidade que ela representa no sistema. A afirmação do item é incorreta. Na programação orientada a objetos, cada classe deve ter um nome único que descreva seu propósito ou a entidade que ela representa no sistema. Item é errado. Na programação orientada a objetos, pode haver coincidência nos nomes de algumas classes do modelo, mas isso não é uma prática recomendada, pois pode levar a confusão e erros de programação. A afirmação do item é incorreta. Embora seja tecnicamente possível ter classes com o mesmo nome em um modelo, isso não é uma prática recomendada na programação orientada a objetos. Vonesp, Unicamp, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Na programação orientada a objetos, aplica-se o conceito denominado de polimorfismo, particularmente a sobrecarga que implica que um método ou operação de uma classe pode ser implementada por dois ou mais códigos distintos, com o mesmo nome. B. Os nomes dos métodos de uma classe devem ser extraídos de uma lista de nomes permitidos pelo compilador. C. O nome de todos os métodos que definem uma classe devem ser iguais. D. O nome de todas as classes de um modelo devem ser iguais. E pode haver coincidência nos nomes de algumas classes do modelo. A questão aborda o método de desenvolvimento de software Scrum, especificamente as duas figuras principais que compõem a equipe, além dos desenvolvedores. O Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos, tipicamente mensais, chamados de sprint. O sprint representa um time box dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado. As metodologias ágeis de desenvolvimento de software são atualmente muito utilizadas, e o conhecimento sobre elas é frequentemente exigido em concursos na área de tecnologia da informação. Item A. Errado. O item A menciona Product Master e Scrum Chief, que não são termos utilizados na metodologia Scrum. Portanto, errado. Os termos corretos, conforme a metodologia Scrum, são Product Owner e Scrum Master. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de desenvolvimento. Já o Scrum Master é o líder servidor que ajuda a equipe a seguir as práticas e regras do Scrum. Item B. Errado. O item B menciona Dynamic Chief e Scrum Clean, que também não são termos utilizados na metodologia Scrum. Portanto, errado. Os termos corretos, conforme a metodologia Scrum, são Product Owner e Scrum Master. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de desenvolvimento. Já o Scrum Master é o líder servidor que ajuda a equipe a seguir as práticas e regras do Scrum. Item I. Correto. O item menciona Product Owner e Scrum Master, que são as duas figuras principais da metodologia Scrum, além da equipe de desenvolvimento. Portanto, correto. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de desenvolvimento. Já o Scrum Master é o líder servidor que ajuda a equipe a seguir as práticas e regras do Scrum. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho da equipe de desenvolvimento. Já o Scrum Master é o líder servidor que ajuda a equipe a seguir as práticas e regras do Scrum. Fundatec, Burgess, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Avalie as assertivas abaixo. Primeira. Melhoria do design interno, arquitetura, do software. Segunda. Código mais legível. Terceira. Localização de bugs. Quarta. Mudança do comportamento externo do software.
Quantas podem vir a ser benefícios do processo de refatoração de código? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. E. 4. A questão aborda o conceito de refatoração de código, um processo na engenharia de software que visa melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo. A refatoração é uma prática comum para aumentar a legibilidade, facilitar a manutenção e melhorar a qualidade do software. Item 1. A melhoria do design interno do software é um dos principais objetivos da refatoração. Refatorar o código ajuda a organizar melhor a arquitetura interna, tornando o software mais modular e fácil de entender. Fontes: Martin Fowler, Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Item 2. Código mais legível é um benefício direto da refatoração. Ao simplificar e organizar o código, ele se torna mais fácil de ler e entender, o que facilita a manutenção e a colaboração entre desenvolvedores. Fontes: Robert C. Martin, Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Item 3. A localização de bugs pode ser facilitada pela refatoração, pois um código mais organizado e legível torna mais fácil identificar e corrigir erros. No entanto, a refatoração em si não é um processo de depuração, mas pode ajudar indiretamente. Fontes: Steve McConnell, Code Complete. Item 4. A refatoração não deve mudar o comportamento externo do software. Seu objetivo é melhorar a estrutura interna sem alterar a funcionalidade percebida pelo usuário. Fontes: Martin Fowler, Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Item D. Correto. Fundatec, Burgess, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. É uma prática de arquitetura de software utilizada para reduzir o nível de acoplamento de código dentro de uma aplicação. Estamos falando da A. Herança múltipla. B. Injeção de dependência. C. Programação por asserções. D. Interface modelo. E. Prototipação. A alternativa está incorreta, pois esta é uma característica de algumas linguagens de programação orientadas a objetos que permite a uma classe herdar comportamentos e características de mais de uma superclasse. Embora possa ser útil em algumas situações, a herança múltipla pode aumentar a complexidade do código e não é necessariamente uma prática projetada para reduzir o acoplamento. A alternativa B está correta. Esta é uma prática de projeto de software usada para reduzir o nível de acoplamento de código dentro de uma aplicação. É um tipo de controle de inversão onde um objeto externo fornece as dependências para uma classe, em vez da própria classe criar suas dependências. Isso facilita a modularidade e a testabilidade do código. A alternativa C está incorreta, pois a programação por asserções é uma prática de programação em que o desenvolvedor inclui asserções, declarações que assumem a veracidade de algum aspecto do estado de um programa, em seu código. As asserções podem ser usadas para detectar erros de programação, mas não são projetadas para reduzir o acoplamento do código. A alternativa D está incorreta, pois as interfaces de modelo são usadas em programação orientada a objetos para definir comportamentos que uma classe deve implementar. Elas podem ajudar a promover o encapsulamento e a modularidade, mas não são especificamente destinadas a reduzir o acoplamento. A alternativa está incorreta, pois prototipação é um processo na fase de projeto de software onde os desenvolvedores criam um modelo funcional do software para testar a sua viabilidade e funcionalidade. A prototipação não está diretamente relacionada à redução do acoplamento de código dentro de uma aplicação. Fulmark, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Em relação ao processo de integração contínua de software, analise as seguintes afirmativas. Primeira. Um dos benefícios de se trabalhar com integração contínua é permitir que os problemas causados pelas interações entre diferentes desenvolvedores sejam detectados e reparados tão logo seja possível. Segunda. A integração contínua é uma boa estratégia para sistemas muito grandes, quando se leva muito tempo para que o sistema seja construído, build e testado. Terceira. Na integração contínua, assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo e, após essa integração,
Todos os testes de unidade do sistema devem passar. Estão corretas as afirmativas A, 1 e 2, apenas. B, 1 e 3, apenas. C, 2 e 3, apenas. D, 1, 2 e 3. Primeira. Correta. Um dos principais benefícios da integração contínua é permitir que problemas causados pela integração de código de diferentes desenvolvedores sejam detectados e corrigidos rapidamente, antes que se propaguem. Segunda. Incorreta. A integração contínua, CI, é particularmente útil para projetos de software de qualquer tamanho, não apenas para sistemas muito grandes. O benefício da detecção precoce de erros e a redução do tempo de lançamento são valiosos independentemente do tamanho do projeto. Terceira. Correta. Na integração contínua, assim que um desenvolvedor conclui uma tarefa, o código é integrado ao repositório principal, e todos os testes de unidade do sistema devem ser executados e passar para garantir que a nova alteração não quebrou nenhuma funcionalidade existente. Gabarito, letra B. FEPESE, Prefeitura de Balneário Camboriú, especialista, área, Sistemas de Informação, 2023. São ferramentas cujo escopo está dentro do escopo das ferramentas Case 1. Ferramentas de geração de código. 2. Ferramentas de design de software. 3. Ferramentas de análise de requisitos. 4. Ferramentas de produção de documentação. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. B. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. C. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. D. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Ferramentas de geração de código. Corretas. As ferramentas Case frequentemente incluem geradores de código, que automatizam a criação de código-fonte a partir de modelos ou diagramas. Ferramentas de design de software. Corretas. As ferramentas Case auxiliam na criação de diagramas e modelos de software, como diagramas UML, que representam a estrutura e o comportamento do sistema. Ferramentas de análise de requisitos. Corretas. As ferramentas Case podem auxiliar na coleta, organização e análise dos requisitos do software, facilitando a comunicação entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Ferramentas de produção de documentação. Corretas. As ferramentas Case podem gerar automaticamente documentação do software a partir de modelos e diagramas, garantindo a consistência e atualização da documentação ao longo do projeto. Todas as afirmativas estão corretas. As ferramentas Case abrangem uma ampla gama de funcionalidades que auxiliam em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a análise de requisitos até a geração de código e documentação. Fonte: Somerville e Engenharia de Software. 10ª edição. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2018. Gabarito, letra I. FUVEST, USP, Analista de Sistemas, Área Desenvolvimento de Sistemas, 2023. Pode-se dizer que os requisitos de um sistema definem o que esse sistema deve fazer e sob quais restrições. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de requisito não funcional de um sistema. A. Emitir relatório mensal sobre operações realizadas. B. Enviar uma mensagem de confirmação ao usuário após a operação. C. Permitir cadastro de novos usuários. D. Ter 99,9% de disponibilidade. E. Permitir exclusão de usuários. Questão aborda a diferenciação entre requisitos funcionais e não funcionais em um sistema de software. Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto requisitos não funcionais especificam como o sistema deve se comportar ou as restrições sob as quais ele deve operar. A questão pede para identificar um exemplo de requisito não funcional. Item A. Errado. O item A descreve a funcionalidade de emitir relatórios mensais sobre operações realizadas, o que é um exemplo de requisito funcional, pois especifica uma ação que o sistema deve realizar.
Requisitos funcionais são aqueles que definem funções específicas que o sistema deve executar. Requisitos funcionais são descrições de serviços que o sistema deve fornecer, como cálculos, manipulação de dados e outras funcionalidades específicas. Item B. Errado. O item B refere-se ao envio de uma mensagem de confirmação ao usuário após uma operação, caracterizando um requisito funcional, pois descreve uma interação específica do sistema com o usuário. Requisitos funcionais detalham interações específicas entre o sistema e seus usuários. Requisitos funcionais são aqueles que descrevem as interações entre o sistema e seus usuários ou outros sistemas. Item C. Errado. O item C menciona a permissão para cadastro de novos usuários, que é um requisito funcional, pois define uma funcionalidade específica do sistema. Requisitos funcionais especificam ações que o sistema deve permitir ou realizar. Requisitos funcionais são descrições de serviços que o sistema deve fornecer, como a capacidade de cadastrar novos usuários. Item D. Correto. O item D menciona a disponibilidade de 99,9%, que é um exemplo de requisito não funcional, pois especifica uma característica de qualidade do sistema, relacionada à sua confiabilidade e disponibilidade. Requisitos não funcionais descrevem atributos de qualidade do sistema, como desempenho, segurança e disponibilidade. Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidos pelo sistema, como requisitos de desempenho, segurança e disponibilidade. Item E. Errado. O tenha refere-se à permissão para exclusão de usuários, que é um requisito funcional, pois descreve uma ação específica que o sistema deve permitir. Requisitos funcionais especificam ações que o sistema deve permitir ou realizar. Requisitos funcionais são descrições de serviços que o sistema deve fornecer, como a capacidade de excluir usuários.